Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia, que Deus abençoe a vida dos amados irmãos, hoje e sempre. Graças a Deus que tem nos dado vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir um texto bíblico para meditarmos um pouquinho para a alimentação da alma de cada um de nós, num texto que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que para um servo de Deus que quer viver uma vida em autenticidade de fé, o maior modelo de cada um de nós é Jesus Cristo. E Jesus, ele ensinava em todo momento. Ele ensinava por parábola, por metáfora, por ensinamentos aplicativos diretos, né? E sempre Jesus estava ensinando. Mas a própria conduta de comportamento de Jesus nos ensina. Esse texto aqui vai nos dizer de maneira clara que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Só que Jesus, quando ele chegou ali, Jesus ele não estava de qualquer maneira, Jesus ele estava preparado. A subsequência do texto vai dizer que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então eu já começo aqui a fazer algumas aplicações para a minha vida e para a tua vida, que tem deserto na vida de cada um de nós, que propriamente não é o diabo que prepara. Às vezes pode ser uma permissão de Deus, uma vontade permissiva de Deus para que você tenha a sua fé testada, para que você venha a ser aprovado. Então, deserto, quando se fala de deserto, fala de escassez, fala de luta, fala de prova, fala de adversidade. Então, eu aprendo já nesse texto aqui que a questão não é do deserto que eu vou passar, é como eu vou chegar no deserto. Jesus aqui, ele estava preparado. Ele combateu diretamente com o adversário das nossas almas, que é o diabo. E o texto bíblico vai dizer que o inimigo, sabendo as condições que ele estava ali, disse para ele assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Porque o inimigo sabia que ele estava jejuando, que ele estava fragilizado a parte física dele. Mas o espiritual estava forte. Aí Jesus respondeu o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o inimigo, por insistência, continuou. Levou ele num pináculo de um templo e disse: se lança aqui abaixo. Porque está escrito na palavra que dará ordem aos teus anjos ao teu respeito e livrarás. Mas Jesus respondeu: também na Bíblia está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo, não dado por vencido, levou ele num alto monte e mostrou todos os reinos aqui do mundo, a majestade e a glória deles, e disse assim: olha, se prostrado tu me adorares, e todos esses reinos eu te darei. Aí Jesus disse para ele o quê? Sai-te, Satanás. Porque na palavra também está escrito que só ao Senhor Deus adorarás, prestarás culto e servirás. E ele saiu da presença de Jesus. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Louvado seja Deus. Aqui nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que
Os desertos na vida de cada um de nós vão ser inevitáveis. Só que tem deserto que nós preparamos, como, pastor, pelas nossas atitudes fora da direção de Deus. Entramos em algum deserto que poderia ser evitado. Tem deserto que o inimigo, muitas das vezes, com a permissão de Deus, prepara. E tem deserto que é Deus que te coloca para você ser aprovado. Então, como é que nós estamos hoje? Jesus, ele nos deu o exemplo aqui que nós temos que andar e viver preparados. Jesus aqui, ele estava preparado. Então, nem todo deserto que nós vamos passar foi o inimigo que preparou. Às vezes é Deus, pode ser Deus, colocando você ali para ver como é que você vai se comportar. Mas a questão não é o deserto, a questão é como eu chego no deserto. Pare e pense nisso nessa manhã. Jesus, sendo Deus, ele não precisava estar daquele jeito, mas ele estava para nos dar o exemplo. Daquele jeito como, pastor? Preparado, em jejum, em oração. A Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições, desconfortos, instabilidades, em vários sentidos. E se nós estivermos preparados, isso vai fazer toda a diferença. Então receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua orientação. E que os comportamentos, ó Pai, de cada um de nós venham estar conduzidos pelo teu Espírito Santo, aonde o teu nome venha a ser glorificado. Que estejamos preparados, Senhor, a cada dia, como aqui o Senhor nos dá o exemplo, e que possamos vencer todas as tentações, todas as paixões, todos os confrontos, todo o oferecimento através das revelações bíblicas a qual o Senhor tem nos ensinado. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre.